última aula, tá? Hoje eu pretendo... Professor, desculpe Oi, interromper. É pode só que o falar. senhor falou da COP lá, Uhum. não sei se o senhor já participou, já deu aula lá, Eu dou aula lá. dá aula lá. Uhum. Quem fez, né, ciências atuariais, né, fez a Uhum. graduação, tudo, vale a pena fazer essa pós? E por que valeria? O que a gente vê lá diferente do que a gente viu, eh, ao longo aqui da graduação? Olha só, eu não sei se eu posso responder 100% a sua pergunta, porque a percepção que eu tenho em relação ao que vocês deram na graduação, tá? E principalmente na parte de estatística, tá? É um curso mais puxado, mas essa é uma percepção pessoal e que eu escuto as pessoas falarem. As partes de estatística mais aplicadas. Então, você tem lá um curso, por exemplo, de modelos lineares generalizados. Tem um curso de finanças. Agora, é um pouco mais encorpado, tá? Curso. Esse curso que vocês estão vendo aqui, o que eu dei, praticamente, esse curso que eu dei para vocês aqui, 70% é o que eu dou lá, tá? Na COP. Tá? Eu vou mudar agora, até o próximo período, vou inserir outras coisas, mais de FRS 17, de Orça, focar mais nisso, vou sair um pouco da parte inicial e de regulação também, que eu vou deixar... Regulação muda tudo, tanto que eu acho que nem vale a pena continuar falando tanto, só deixar uma breve introdução, assim como eu fiz no curso de vocês. Eu acho que vale. Eu acho que vale muito, primeiro, porque você vai ter um diploma da COP, de pós-graduação. Esse é um ponto que eu acho que... Eu percebo dos alunos, eles estão utilizando muito isso para se promover, né? Então, você ter um diploma lá da COP, eu acho que é legal. Você vai ter um curso de teoria da credibilidade, que a gente não tem. Quer dizer, tinha, mas não tem mais. Não sei se alguém fez teoria da credibilidade comigo. Lá vai ter com um foco um pouco mais forte, tá? Ele vai usar empirical base, vai usar base completa, vocês vão mexer com e-bugs. Quer dizer, eu acho que é e-bug, eu acho que já deve estar até mudando para STAM. Lá, os professores da UFRJ, muitos deles são Bayesianos, não sei se vocês sabem, eu já expliquei isso quem fez tarifação comigo já deve saber esse conceito de aprendizado Bayesiano. Então, uma maioria não, mas uma grande parte dos professores que dão aula lá, né, no curso de especialização atuária tem esse foco de pesquisa, né, e de trabalho. Então, vocês vão aprender essa parte também, que eu acho que é muito interessante, tá? Então, tem muita coisa boa para aprender lá. É outra visão. Aí vocês vão perceber outras visões. Eu já tive os 3 alunos da UERJ lá no curso, tá? Não sei se Luiz vocês Maurício, conhecem. lembra dele? Não, né? Porque De nome assim, eu não. trabalhei com ele, ele fez ainda na época que estava no presencial, antes da pandemia. É muito difícil. Eu não gravo, cara, o rosto de ninguém. Muito raro, assim, eu gravar. E agora que é online é mais difícil ainda, entendeu? Porque não vejo ninguém, fica igual vocês aí, vocês todos fechados, e não dá para ver a cara de ninguém. Se passar na rua e falar comigo, eu não vou saber quem é. Entendeu? Já aconteceu isso, por sinal. Então, eu acho que vale, tá? Eu acho que vale bastante, é um curso bem interessante, principalmente porque vocês vão ter uma visão de modelagem um pouco mais forte. Quer dizer, é a percepção que eu tenho quando eu recebo vocês nos meus cursos, tá? Eu sinto uma certa dificuldade, na grande maioria, não em alguns alunos não, mas juntar o Lé com o Cré, vamos dizer assim, juntar as coisas, entendeu? Eu percebo uma grande dificuldade. E aí não quero nem entrar no mérito de fazer juízo de valor do curso de professor A, B, C, D, deu direito. Aí eu não sei. Aí depende muito do aluno, depende muito do foco do curso. Eu não consigo fazer juízo de valor. Mas a percepção que eu chego é que os alunos chegam um pouco mais, principalmente para essas coisas um pouco mais avançadas, um pouco mais defasadas.
Beleza, Rodrigo? Respondido? Perfeito, foi até além. Obrigado, professor. Tá? Então, vamos lá. Agora a gente vai para a última parte. Está lembrando a evolução rápida do que a gente falou nessa segunda parte aqui do gerenciamento de risco corporativo? A gente falou sobre os aspectos básicos do gerenciamento de risco, né, o ERM, Enterprise Risk Management, tá? Aquelas estratégias para você modelar, para você identificar o apetite de risco, para identificar o custo de capital, para identificar as métricas, capital econômico, o valor agregado. Então, tudo essa primeira parte, a gente trabalhou os conceitos importantes, tá, para o desenvolvimento de um ERM. O ERM não é um blá, blá, blá que você escreve lá em tese. Não, que deveria ser, né? Não que na prática é. Às vezes não é tão simples a gente falar o que é na prática. Mas o não deveria ser uma coisa mais estruturada, com governança de dados, com governança de processos, tá? Os modelos deviam estar dando respostas para a administração, para a tomada de decisão. Tá? Então, aquela estrutura, aquele framework que eu apresentei para vocês, é para isso, para vocês entenderem como é que as coisas evoluem. Bom, uma vez que vocês observaram esse aspecto mais geral, mais amplo do que é o ERM, o que é apetite de risco, por que você tem que usar essas coisas, a gente vai para aspectos mais internos, definição dos riscos, a gente falou uma aula inteira sobre quais são os riscos que estão envolvidos, e aí eu coloquei eu tentei enfatizar, se eu não enfatizei, vou enfatizar de novo, que o ERM é um trabalho da empresa. Não vale utilizar um modelo de capital regulatório para o seu modelo de ERM. Você pode usar para quê o modelo regulatório? Como uma restrição, porque o regulador exige, como um benchmark para avaliação. Mas os seus processos têm que ser mapeados de acordo com os seus processos. Tá? Então, por isso que eu gosto de sempre tirar essas duas definições. Na primeira parte do curso, quando a gente falou de regulação de solvência 2, modelos de solvência, eu tentei mostrar para vocês que isso é um modelo para capital regulatório. E essa segunda parte, que é gerenciamento de riscos corporativos, é para a evolução da empresa, para a continuidade da operação e para o tratamento de dados. Então, esse é o objetivo. Então, a gente falou sobre os riscos, óbvio que os riscos, o regulador, a definição dos riscos do regulador é um parâmetro importante, mas existem outros riscos envolvidos. Eu digo que aquela segmentação que o regulador dá é uma base mais bem macro, bem por cima, bem por alto. Dentro de cada caixinha daquele risco de subscrição, risco de crédito, risco de não sei o quê, você vai quebrando para mapear os riscos envolvidos na operação da empresa que está sendo desenvolvido o gerenciamento de risco. Tá? Uma vez definido o risco, a gente falou para a medida de risco. Para calcular as métricas, lá naquelas de custo de capital, de análise de retorno, análise do valor agregado, análise do capital econômico, é preciso definir uma medida de risco. Foi o que a gente falou na última aula. Definimos medida de risco, definimos as propriedades necessárias para ser uma medida de risco, que a gente chama de... Primeiro, para ser uma medida de risco. Segundo, para ser uma medida de risco coerente, para você não ter incoerência nos resultados, tá? Principalmente a incoerência da diversificação. Não faz sentido você ter um planejamento, uma organização de carteiras, tá? E na hora que você agregar, os valores dá maior que a soma. Então, a gente viu que aquela propriedade da subaditividade é uma propriedade extremamente importante para se garantir que a medida de risco é coerente. Tem outras propriedades, mas essa da subaditividade é a principal. E uma vez que a gente definiu
medida de risco, vamos falar sobre o outro aspecto que é fundamental, que é a avaliação da dependência. Só tem sentido se discutir a avaliação de dependência ou modelagem da dependência por causa da subjetividade, da propriedade da subjetividade. Tá? Porque você vai ter que ter as carteiras, elas têm uma interação intrínseca. Algumas dessas interações, elas são mapeáveis, são controláveis. Você consegue identificar. Um exemplo, que até que eu estou montando uma aula, é quando você está olhando, por exemplo, a despesa com sinistro em relação ao montante de sinistro. Olha, tem uma relação de dependência de despesa com montante através de outras variáveis exógenas. Por exemplo, se eu inserir uma medida de exposição nessas duas métricas, uma medida, dá para inserir algumas medidas de controle. Entretanto, tem outras coisas que estão tão emboladas dentro do processo que você não consegue separar. Está inerente ao processo. E aí surge a questão da medida de risco e a necessidade de avaliar a dependência. Por quê? Porque essas peculiaridades, essas iterações inerentes ao processo, elas afetam principalmente as caudas das distribuições. E o fato de afetar as caudas dessas distribuições que é o grande barato, porque aí as margens, os capitais econômicos, eles são baseados em medidas do Volatility Risk. O Volatility Risk nada mais é que um quantio de uma distribuição. Ou seja, a gente está falando sobre a cauda da distribuição. Tá? Então, o agregado, o Volatility Risk do agregado, ele tem que ser menor que o Volatility Risk das marginais, da soma delas. Isso é o conceito de subaditividade e que define uma medida coerente. Mas para você garantir um nível de subaditividade, assim, um ganho de diversificação, você tem que entender como é que é a estrutura de dependência entre essas carteiras, entre essas variáveis. Tá? E é isso que a gente vai falar agora. Vamos lá, introdução. Cada linha de negócio é modelada com seus próprios parâmetros. Porém, no final, o que importa é a distribuição das somas das carteiras. Então, é o que eu estava falando. Cada linha de negócio, você tem uma distribuição marginal, automóvel, pode ser. Esses conceitos de linha de negócio, ele pode ser expansivo, pode ser linha de negócio, tipo automóvel, aí você tem um subnegócio, aluguel de automóvel, ou seja, seguro de automóvel para empresas de aluguel, seguro de automóvel para frota, seguro de automóvel para pessoas individuais de alta renda. Então, você pode quebrar essa grande linha de negócio em sublinhas e pode sair quebrando mais. Tá? O ideal é que você identifique uma quebra ótima que garanta um efeito de diversificação interessante para reduzir seu capital. É isso que a gente está querendo apresentar para vocês. Porém, no final, o que importa é a soma agregada, é a soma em distribuição. Não é somar valor esperado, não. É a distribuição da soma de variáveis aleatórias. Tá? E para chegar nessa distribuição é necessário levar em conta essa estrutura. Você não soma, você tem que considerar se existe uma relação de dependência. Um exemplo clássico é o da normal. Né? Então, você, quando pega uma normal marginalmente, você tem uma distribuição normal. Mas elas não são independentes. Existe uma correlação. Quer dizer, você não pode considerar que elas são 100% independentes. Pode existir uma correlação, no caso da normal, linear, entre essas duas variáveis. E aí, quando você agrega, você tem uma elipse ou um sino. E essa elipse, dependendo de quanto ela é mais achatada aqui ou mais aberta, é definida por essa estrutura de dependência. Tá? E quanto mais achatada, aberta aqui dela, do agregado, que é uma distribuição conjunta de duas variáveis, menor é a cauda. Só que as margens não necessariamente são iguais. É isso que eu estou querendo dizer. Pode ter somas diferentes, mas quando você agrega, a soma dá diferente das somas das marginais. E é a subjetividade, eu estou repetindo isso aqui, só que sobre outro contexto.
E uma das formas de modelar essa dependência é utilizar o conceito de cópulas. A essência da abordagem por cópulas é que a distribuição conjunta das variáveis aleatórias pode ser expressada como uma função das distribuições marginais. As cópulas ajudam a entender a dependência no nível mais profundo, tá? Também ajudam a detectar potenciais armadilhas em abordagens de dependência que focam somente em correlações, tá? Porque quando a gente está trabalhando com normais, tá? Principalmente distribuições normais, é muito comum a gente usar o coeficiente, para saber da estrutura de dependência, usar o coeficiente de correlação linear. Mas essa dependência do coeficiente de relação linear mede uma dependência linear entre essas variáveis. Só que a dependência não necessariamente é linear. E aí existem estruturas de cópulas que conseguem capturar essas dependências não lineares. Então, você pode ter um resultado, se você considerar correlação linear, que identifica... Isso é um exagero, mas pode ocorrer, tá? Que não há dependência linear, achar um coeficiente de correlação linear próximo ao zero, mas na verdade, a dependência dessas variáveis são altíssimas, só que não é linear. Entendeu? Pode ter outros tipos de dependência. Então, tem que se tomar cuidado, que é o que está escrito aqui. E um outro ponto importante, que é por que a cópula tem várias formas, tá, de trabalhar essas dependências, entender essas dependências, inclusive uma delas é modelar uma estrutura, um grafo de distribuições com variáveis dependentes que influenciam várias variáveis e tal. E aí fazer uma coisa bayesiana completa, tal. Dá para fazer várias formas, tem várias formas. Mas a cópula é o que o atuário está, principalmente na estatística clássica, que é o atuário que gosta da parte de estatística clássica, é a mais natural, é a mais fácil de digerir. Tá? Por quê? Por causa disso aqui. Ó. Porque basta você modelar marginalmente, entender, ou seja, você modela marginalmente e depois você agrega, tá? Com ela, acha agregado. Tá? Então, esse é o objetivo da cópula. Bom, então, como é que a gente define uma cópula, né? A cópula considera um par de variáveis aleatórias x, y com a distribuição conjunta dada por h de x1, x1, x2 é a distribuição acumulada, né? A distribuição de probabilidade. Probabilidade de x1 ser menor que x1, x2 ser menor que x2. Tá? Então, você tem essa conjunta acumulada. E você tem as acumuladas marginais. F de x1, P de x1 menor que x1, e G de x2, P de x2 menor que x2. As suas derivadas, no caso de ser uma distribuições contínuas, é a derivada da função acumulada, da função de probabilidade. Curso de probabilidade clássica, mesma coisa, a densidade da conjunta, as derivadas parciais sobre cada uma das variáveis. Tá? Essas duas variáveis são independentes se somente se a conjunta é o produto das marginais. H de x1, x2 é igual a f de x1 vezes g de x2, para qualquer x1, x2 pertencente ao real. Isso é conhecido como monotonicidade. Tá? Quando as variáveis são dependentes, é interessante modelar essa relação. Há várias maneiras em que essa dependência pode ser representada. E a cópula, como eu já falei, existem várias maneiras, mas a cópula é a maneira de representar a dependência via uma função e agrega as duas marginais. Então, ele está dizendo o seguinte, que a conjunta distribuição acumulada de x1, x2 é uma função aplicada sobre as acumuladas, as distribuições de probabilidade marginais acumuladas. Observe, o que é essa distribuição acumulada? Todo mundo consegue visualizar o gráfico dessa distribuição? Como é que ele... qual é a imagem dessa distribuição acumulada? Alguém saberia dizer? Bom, uma cauda?
é um número entre 0 e 1, porque é a probabilidade. Lembra do quantio? Ele tem uma distribuição, eu não tenho aqui. Peraí, deixa eu procurar aqui o negócio. Deixa eu botar aqui para vocês, porque eu não tenho. Então, acumulado. Não importa, gráfico. Vou pegar uma imagem, gráfico. Para vocês entenderem, deixa eu pegar um gráfico, acumulado. Imagens. Está aqui. Espera aí. Estão vendo? Isso aqui é uma distribuição acumulada, em que o domínio dessa função vai de menos infinito a mais infinito. Só que a imagem, que é a probabilidade acumulada, tá entre 0 e 1. Observe que aqui são os quantis da distribuição, tá vendo? Aqui é o quantio 0,095, e aqui vai me dar o z desse quantio. Essa aqui é a distribuição acumulada. Tá claro? Você pode ter acumulado, e a normal, o sino, a densidade da normal é lá, aquele chapéuzinho, está acostumado. Ficou claro o que é a distribuição acumulada? Tá? Essa é a função de probabilidade, ou de função de distribuição. Geralmente, quando você lê função de distribuição, ele já está automaticamente dizendo que é isso aí. Quando é densidade, é a densidade que a gente está acostumado a usar e tal. Beleza? Então, vamos voltando à vaca feia. Então, observem que esses resultados nessa caixinha aqui e nessa caixinha aqui são números entre 0 e 1, 0,01, 0, são quantis das distribuições. Então, você vai ter sempre um par ordenado de quantis, e você vai ter uma função que é aplicada sobre esses quantis dessas distribuições. Ficou claro? Um exemplo vai estar melhor. Tá? E aí tem o famoso teorema de Sklar, né? Se C é uma cópula, então H de x é dessa forma, e o teorema de Sklar define que se x1 e x2 tem uma distribuição H, então H de x1 tem uma cópula sobre essas duas marginais, para pelo menos uma cópula C. Pode ter pelo menos uma cópula, uma função que você possa, utilizando as marginais, chegar à conjunta, pelo menos um. Além disso, se x1 são contínuas, então C é única. Só se tiver alguma discreta que pode ter mais de uma função cópula. Agora, quando a gente está trabalhando com distribuições contínuas, você vai ter só uma única cópula. Então, esse é o teorema de Sklar, tá bom? Ele é importante só para entender isso. E aqui está a distribuição de densidade, tá? Conjunta da cópula, tá? Aqui você tem uma cópula, você tem f de x1 vezes f de x2 vezes uma cópula aplicada no isso. Aqui é só para vocês entenderem que é uma densidade. Bom, e aí, vamos tentar entender como essas coisas funcionam. Aquela parte ali é a parte teórica. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre algumas famílias, tá? Só para vocês entenderem. Mas o objetivo mesmo é vocês terem uma noção de como é que isso funciona na prática, como é que você modela essa questão da cópula. Então, primeiro, como é que você visualiza a cópula, né? Se você pegar um plot de cada... pegar um plot simples, né? Peso e altura. Você vai ter lá uma nuvem de pontos, tá? Só que essa nuvem de pontos, e essa é uma visualização clássica, ela não consegue trazer a informação a nível de quantis, porque são dados brutos, que podem estar, inclusive, sendo afetados pela escala de cada uma das variáveis. Tá? Então, você perde um pouco o nível de quantio. Então, a forma natural de identificar, de você conseguir capturar uma cópula, é utilizando os quantis, aplicar sobre cada ponto e identificar os quantis. Bom, a primeira coisa, olha, quando eu tenho a distribuição, é fácil ver o quantio. Vejo o número e aplico o quantio. Se eu sei a distribuição, sei o parâmetro da distribuição, eu pego lá. Quanto é peso 30, sei lá, 60 quilos? Eu vejo lá a distribuição dos pesos, aplico o quantio e está tudo certo. Agora, quando você não tem
nessa distribuição, o que a gente constrói é um quantio empírico. Ordena, ou seja, a gente vai ordenando as observações e pegando, por exemplo, se tiver 100 observações, tu pega da primeira, da menor para maior, tá? E verifica, a menor está vinculada, de uma variável, está vinculada a qual da outra. E aí sim, tu vai fazer essa comparação entre esses quantis. Essa é a forma de calcular. E as distribuições empíricas é calculada dessa forma aqui, né? Para cada uma, para cada x, você calcula. Você, se for menor, você aplica 1. Por que você está dividindo, está fazendo exatamente a distribuição desse quantio? Pegando o primeiro exemplo, então você vai pegar o primeiro número e vai verificar. Esse número aqui que você está testando é menor que o primeiro? Que o x1? Não, não é. Então não recebe 1, recebe 0. É maior? É menor que x2? Aí recebe 1. Aí você vai vendo, contando quantos são menores, quantos são maiores que esse. E depois divide pelo total da amostra mais 1. Aí você vai ter um quantio ali, dessa distribuição. Você faz para os dois, isso é o que a gente chama uma estimativa dessa... Uma estimativa empírica dessa função, a gente chama de uma ordem, né? De uma estatística de ordem, tá? Para você fazer esse cálculo. E aí você plota cada um desses quantis, tá? Um contra o outro, tá bom? E aí você representa esse plot dentro de um suporte de uma cópula, para você identificar qual é o melhor. Tá bom? A gente vai mostrar um exemplo claro de como é que funciona isso. Antes de passar essa... Deixa eu mostrar esse exemplo logo, isso aqui é melhor. Deixa eu mostrar esse exemplo aqui, ó. Bom, aqui só para vocês entenderem a lógica. O que é esse primeiro gráfico aqui, que está com essa nuvem de pontos? É um exemplo de despesa de sinistro contra... valor do sinistro contra despesa do sinistro. São duas métricas, só que aqui está na escala logarítmica. Tá? Esse gráfico, mais uma vez, eu falei, a escala muda muito a relação. Aqui você está olhando uma estrutura numa escala logarítmica. Se você bota na escala normal, o gráfico muda muito. Então, aqui já tem esse ponto. Você está fazendo uma transformação para uma escala logarítmica. Então, isso aqui é a nuvem de ponto, de perda, sinistro contra despesa. Ok? É esse número. Quando eu pego cada número desse e transformo para aquela medida de quantis, aí você já tem essa carinha aqui, ó, tá vendo? Essa cara. Você percebe, por exemplo, que existe uma concentração bem razoável aqui nessa cauda. Existe uma concentração de números nos extremos. Olha só, o que é esse número aqui, olha? O que é essa concentração de pontos aqui? Você não vê isso aqui, é como se fosse os extremos do quantio, das distribuições conjuntas. Tá? Estou dizendo assim, são os maiores valores. E esse conjunto aqui são os menores valores, ponto a ponto. E o que é esse conjunto aqui? São os maiores valores de valor de sinistro contra os menores valores de despesa com sinistro. É isso aqui que é o que a gente tenta capturar. É tanto esse lado aqui, isso aqui que vai nos importar na hora de calcular o capital, quanto esse lado aqui. Porque a gente está vendo que existe. Se você pegar aqui, você vai ver uma elipsezinha aqui, não vê? Mais ou menos formada. Alguém consegue enxergar mais ou menos um formato de elipse bem aqui? Se você olhar com muito cuidado, você vai ver assim uma nuvem de pontos dentro da elipse, de uma elipse informal. Mas fora dessa elipse, essa elipse é o que a gente espera mesmo para uma correlação linear, para ter uma correlação linear. Com exceção dessas, a gente não espera ter algo assim, não. Essa concentração grande aqui também não, tá? A gente espera ter algo mais estável, estacionário dentro dessa elipse, tá? Mas esses pontos extremos aqui, tanto de uma marginal quanto da outra,
é o que vai fazer a diferença na análise. Ficou claro essa identificação, a diferença de um plot na escala logarítmica dos valores para um plot dos quantis? Ficou claro? Deixa eu ver se eu acho uma coisa que eu acho que fica mais interessante. Em vez de eu mostrar para vocês, deixa eu ver se eu acho aqui um outro arquivo, que é exatamente... mas ele está em R, não está aqui, não. E eu não estou com RStudio. Deixa eu abrir no notebook. Achei. Deixa eu ver aqui. Não, não é esse, não. É esse, mas eu não estou com conjunto de dados aqui, não. Deixa eu ver se eu estou com esse conjunto de dados aqui. Só um minutinho, gente. Deixa eu compartilhar essa cela com vocês. Pra vocês entenderem. Estão vendo aí? Beleza. É um RStudio, tá? É mais ou menos uma estrutura que eu estou montando para vocês da métrica, tá? Vamos lá. Aqui ele está gerando valores. O que eu quero mostrar é isso aqui, tá? Esse conjunto de dados que eu tenho que trazer para cá, mas eu não estou achando. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Talvez não tenha. Peraí. Acho que eu tenho sim. Deixa eu buscar aqui no meu Google Drive antigo. Aí eu baixo e subo ele. Não é aqui. E aí fica mais fácil de vocês enxergarem pelo menos essa estrutura, tá? Meu Drive. UERJ. Enquanto isso, vocês vão digerindo essa informação. Achei. Show de bola. Baixou. Agora eu me perdi. Onde é que eu estou? Beleza. Agora deixa eu subir ele aqui, esse arquivo. Download lost aqui. Abrir. Ok. Beleza. Vamos rodá-lo. PD, claro que não está aqui. Vou rodar isso aqui. Vai dar erro porque eu não baixei esse pacote cópia. Espera aí. Estão cálculos. Rodar isso aqui. E agora sim, vamos rodar aqui. Pronto. Tá aqui. O que é tem esse arquivo? Vamos pegar ele aqui para vocês verem. Não é possível abrir. Oh, meu Deus do céu. Abre para mim, vai, filho. Não é possível abrir. Então, deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui direto no download. Compartilhar essa guia para vocês aqui. Observe, vocês estão vendo aqui o arquivo? Estão vendo aqui? Olha só. O que tem esse arquivo? Essa coluna B aqui é só uma coluna numerando, tá? Então, você tem, na coluna B, são os valores de sinistros, e a coluna C é as despesas com sinistro, tá? Então, observe, essa primeira linha, você tem uma perda, um sinistro de 10 para uma despesa de 3.000. Consigo dar um zoom. Uma despesa de 10 com uma despesa de 3.806. Ok? Então, a segunda é uma despesa de 24 com uma despesa de 5... Um sinistro de 24 com uma despesa de 5.658. Então, você tem aqui, se não me engano, 1.000 pontos ativos.
Quantos dados tem aqui? Eu não sei exatamente. Mais de 1.000. Tem um monte de dados aqui. Depois a gente olha lá. Então, e que tem, basicamente, os valores de sinistro com as suas respectivas despesas. Tá? Então, a gente quer modelar a distribuição conjunta de x e y, de x é a despesa, é o sinistro, e y é a despesa com sinistro. Ponto. É isso que está sendo feito. Quando a gente faz um plot simples, que é esse aqui, ó, eu já estou pegando esse conjunto de dados, estou pegando loss, jogando em sinistro, pegando a line, jogando em despesa e fazendo um plot na escala do log. Aquilo que eu comentei para vocês, está vendo aqui? Ó? Peguei um plot na escala do log. Não vou rodar, vamos rodar. Tá. Ele criou aqui aquele gráfico que vocês viram na apresentação. Exatamente esse gráfico. Esse gráfico aqui. É um plot simples na escala do log da perda contra a despesa, tá bom? Ó, o gráfico na escala, sem colocar na escala do log, fica louco. Não está aparecendo para mim o gráfico. Ih, perdão, gente. Tem que compartilhar. Perdão. Agora tá. Tá aqui, ó. Vamos voltar aqui. Ó. Sinistro. Tá aqui, ó. Sinistro. Despesa. Peguei um plot na escala do log, ó, tanto de sinistro quanto de despesa. E aqui um outro plot, tá? Na escala simples, tá? Dos dados. Esse aqui é o primeiro plot que gerou, tá? Aquele que vocês já viram. Esse aqui está na escala do log, tá? E esse aqui é o na escala comum, sem estar na escala do log. Fica uma coisa louca, você não consegue enxergar nada sem fazer essa transformação do log. Ficou claro o que eu estou querendo dizer? Isso aqui, se você olhar esse gráfico, você quer ver aí uma elipse, você pode dizer, tem uma correlação linear. Posso traçar aqui. Você poderia chutar aqui uma correlação linear e usar uma distribuição normal, mas você não pode, não é uma distribuição normal. É só ver as marginais aqui, ó. Isso aqui não é normal nem aqui, nem na China, nem no 3 Atlas, nem no CNN, em lugar nenhum, tá? E esse aqui também não é. Esse gráficozinho aqui é a distribuição marginal, tá vendo? Tem valores pequenos, é óbvio, são valores maiores que zero, não tem uma forma normal. Beleza? Aí o que a gente faz? A gente cria uma função de ranking. Eu criei aqui, ó, essa função chamada POPS, que está ranqueando esse conjunto. Aí você vai ter o quê? Ó? É o que eu fiz naquele caso. Quem é U? Olha só. Olha só. Se eu pegar agora, o que vai ter o U aqui? Ó? O U, ele está pegando, fazendo exatamente aquela conta. Aqui fica ruim. Deixa eu ver. 20 UV. Não ficou ruim, não. Ó, pera. Só os 10 primeiros. Claro. Só tem uma linha só. Ó, aqui eu peguei os 10 primeiros números só para poder a gente ver os números, né? O que é esse 0,00333? É o quantil do quê? Dessa primeira observação aqui, ó. Da perda, loss. Ou seja, o sinistro 10 representa o quantil 0,00333. O sinistro, cadê? 24 representa o quantil 0,001. E assim sucessivamente, até o sinistro 10. Se eu botar o V aqui, ó, esse 03843 é o quantil da despesa 3806 na distribuição da despesa. Tá claro o que é um ou outro? E agora eu estou plotando um quantil contra o outro, que é aquele outro gráfico que vocês viram. Conseguiram entender essa construção? Tá claro para vocês essa construção? Qualquer coisa revejam, tenta olhar, tá?
Mas é isso que é uma construção empírica de quantis, e a cópula ela vai aparecer neste gráfico aqui. Por quê? Porque a gente vai conseguir enxergar a níveis, as dependências no nível de quantis, porque eu estou plotando um quantio de uma distribuição, ou de um valor, de uma realização de uma distribuição, em relação ao quantio de uma realização da outra distribuição. E não os valores diretos desse valor. Os valores diretos, na escala do logaritmo, está aqui. Ó. Na escala comum, sem aplicar, está aqui. O que a cópula vai aparecer daqui. É isso que importa. Voltando à nossa matéria. Agora que vocês entenderam isso, agora existem uma série de famílias de cópula. Eu estou colocando aqui as mais importantes, porque tem muitas. Eu conheço pelo menos mais 100. Se for no R, no pacote cópula, você vai ver dezenas, se não me engano, 100 estruturas de cópula. Mas aqui tem algumas famílias. A que são mais importantes é a cópula gaussiana, tá? No caso aqui, ela está em 2 dimensões, tá? São 2 variáveis. Que é por essa densidade é dada por essa fórmula, e a cópula é dada... Essa aqui é a conjunta, observe que é o H de xi. A cópula, tá? O V que vai gerar uma conjunta é aplicado sobre os quantis dessa distribuição. Olha, observe que isso aqui são os quantis. Só você olhar aqui de uma distribuição normal ou de uma distribuição textuda, principalmente essas duas, tá? E a função de cópula, a densidade, é dada por isso aqui. Não vou nem entrar no mérito, depois vocês avaliam isso com mais calma, tá? O que é importante entender é que essa cópula gaussiana é muito interessante quando você tem distribuições dentro da família gaussiana, como T-student. Quando é T-student, tem uma cauda mais pesada. Quando é normal, é uma distribuição normal, como o próprio nome diz, né? A T-student tem uma cauda mais pesada e é mais robusto, os estimadores são mais robustos, está considerando essa cauda pesada, diferentemente da normal. Tá? E pode ser interessante utilizar para alguns processos de simulação. Eu uso bastante para entender algumas coisas, fazer alguns processos de simulação. Depois, você tem o que a gente chama são cópulas arquimedianas, tá? Que geralmente são... ela tem um formato gerador, que é a cópula... Aqui são D variáveis marginais, variáveis aleatórias, tá? E você está juntando isso nessa função cópula genérica. Igual, lembra da família exponencial? Equivalente à lógica da família exponencial, só que aqui é para definir uma cópula arquimediana, e cada cópula arquimediana tem uma função geradora. Então, quer dizer, cada função geradora gera uma cópula arquimediana se tiver essa cara aqui. Aqui, essa função geradora vai gerar a cópula de Clayton. Essas aqui são as cópulas mais famosas. A gente não, mais ou menos, elas são extremos, em situações extremas que você pode avaliar visualmente. Mas hoje em dia os pacotes já fazem essas contas, já te dá qual é a cópula que você tem que usar, mas você pode ficar brincando também com ela. Aqui é a cópula Gamben-Holger, tá? O gerador da cópula Gamben-Holger. A cópula de Frank, o gerador da cópula de Frank. Certo que esses valores... Para você chegar a essa cópula, que essa função de cópula, você tem que substituir esses resultados aqui na fórmula da cópula arquimediana. Todas essas são cópulas arquimedianas. Tá? Então, só para vocês entenderem que existem uma classe gigantesca de cópulas, aqui eu só mostrei 2, que é a família gaussiana e a família arquimediana. A família gaussiana gaussiana é muito aquela cara normal, T-student, tá? E as arquimedianas, a característica é ela que só tem um parâmetro para ser estimado dessa cópula, que é esse θ aqui. Tá bom? Bom, e aí vem o nosso exemplo prático, que a gente está usando aquele conjunto de dados, né? Esse estudo tem por objetivo modelar a distribuição conjunta dos sinistros com as respectivas despesas alocadas para a liquidação dos mesmos, tá? Então, você tem
o sinistro contra as despesas. Qual é o interesse nesse caso? Vocês vão ver agora. Espera-se que grandes perdas estejam associadas a um volume grande de despesas. Essas grandes perdas normalmente são rateadas com os resseguradores a partir da retenção do ressegurador. Tá bom? E aí, pensando no resseguro de cota, tá? Nada de stop loss, nada de... Cota não, de excesso de danos, né? Excesso de danos, excesso de danos, pronto. Você tem um limite, né? E aí um limite máximo, a partir do qual o ressegurador paga o sinistro e vai ser rateada a despesa de acordo com esse limite. Esse é o problema que está sendo posto. Então, qual é a distribuição para o ressegurador isso, tá? A distribuição desses valores para o ressegurador. Olha, se o sinistro for menor que o limite de retenção, o ressegurador não vai pagar nada, zero. E essa é uma distribuição conjunta, não vai pagar nada nem de sinistro e nem de despesa. Tá? Se o sinistro for entre o valor do limite de retenção e o limite máximo de indenização, ômega, então você vai pagar o sinistro menos o valor da retenção e ratear a despesa em função do sinistro menos da retenção dividido pelo total de sinistro. Esse é o rateio. E se for superior, é o mesmo rateio, você vai pagar, só que ele vai pagar como sinistro só o limite máximo, tá? O limite máximo menos a retenção, ou seja, aquele intervalinho que ele está coberto dentro da projeção de resseguro, e vai ratear a despesa entre o intervalo dividido pelo limite máximo. Ok? Então, essa aqui é a distribuição conjunta, despesa de sinistro com sinistro para um ressegurador. É assim que ela é definida. E aí, como é que você avalia? Tem várias formas. Aqui é só uma demonstração de como você enxerga, né? Eu já mostrei isso para vocês, são essas duas distribuições. E no artigo original, que é um artigo do Valdez, depois eu vou postar para você. Tem aqui. Na verdade, não precisa postar, não. Está aqui na apresentação, só vocês verem lá. Ele chegou a duas distribuições marginais, a Pareto tipo 2. Observe que isso é a distribuição para o ressegurador, não é para a seguradora. Eu uso esse conjunto de dados também para usar para exemplo de seguradora, tá bom? Como se não tivesse resseguro. Mas esse problema que vocês estão vendo aqui é para o ressegurador. Então, por isso que as marginais têm distribuições Paretos, tipo 2, tá? A função densidade da distribuição da Pareto é dada por essa fórmula aqui, essa densidade. E aí, como é que você acha os estimadores? Você tem duas formas de achar os estimadores. Você pode achar o estimador usando a função da verossimilhança, ou seja, acha a verossimilhança, aplica o log e deriva igual a zero. Aí você vai achar o estimador de máxima verossimilhança. Ou pode usar os estimadores de momento. O artigo, eu acho que ele usa os dois, tá? Esses estimadores, só para esclarecer, você vai achar os parâmetros, o parâmetro θ, tá? Das distribuições, θ e lambda, né? Θ e lambda, são dois parâmetros, um é lambda, o outro é θ. Então, você vai achar os parâmetros, esses dois métodos, ou máxima verossimilhança ou momentos, dando preferência ao método de máxima verossimilhança, vai achar o quê? Os estimadores das marginais. Tá? Para cada uma. Lembra? Você modela marginalmente. Então, você vai modelar Pareto para sinistro e Pareto para despesa. Vai achar o lambda, tá? E vai achar o θ desses dois parâmetros. Tá? E aí, depois que vocês identificarem, vocês vão avaliar qual é a cópula, porque a função vai aparecer. Você poderia usar, por exemplo, uma função cópula gaussiana. Não lembro exatamente qual é a cópula que ele está usando. E você vai simular esse resultado, esses valores aqui, em cima dessas cópulas, utilizando
as marginais que você estimou com aquele estimador de máxima verossimilhança. Entenderam, minha gente? Então, isso aqui é a base. É a base de cópulas. O que falta agregar para a gente colocar dentro do contexto de gerenciamento de risco corporativo? O exemplo que eu apresentei para vocês é um exemplo de valor de sinistro contra despesa. Mas o exemplo que nos interessa é entender, modelar a carteira, o risco. Tá? Então, você tem aqui, por exemplo, uma evolução considerando uma evolução. Isso aqui é uma fórmula que pode ser equivalente a isso aqui. Ó. Cadê ela? Equivalente a isso. Só que, em vez de medir ali o valor para o ressegurador, aqui eu estou medindo um processo processo de ruína, tá? Que você tem os prêmios menos as comissões, despesa não sei o quê, despesa administrativa, despesa não sei o quê, custo de aquisição, tudo para chegar a um montante de capital. Aqui você também aplica... Aqui tem outras coisas. É um processo evolutivo no tempo de ruína, tá? Que você tem que... O que você tem que modelar? Você tem que modelar marginalmente cada uma dessas variáveis, achar a distribuição conjunta e aplicar isso nesse conceito. É isso que a gente faz, por exemplo, para analisar o Risk Adjustment no IFRS 17 para analisar o capital econômico lá no ORSA, tá? Ou no modelo no gerenciamento de risco corporativo. Beleza? Bom, só como eu falei para vocês, olha, esses aqui está dentro daqui mesmo, olha, esse material está aqui, ó, Freeze e Valdez, nesse conjunto de dados de sinistro, tá? O despesa de sinistro está aqui nesse artigo. Quem quiser, busca aí, ele é fácil de achar, Freeze e Valdez. E aqui tem, essa aqui é a referência que eu uso é o artigo de referência que eu uso para medida coerente, tá? E tem outras. Essa aqui é o livro que eu uso para o início do negócio, que eu nunca... Esse livro, deixa eu me dar uma curiosidade. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar dar um... Vai que ele aparece. Tem um aqui. Será que é esse? Tem. O livro está aqui. Mas não vou pagar isso, não. É esse livro aqui, tá? Estão vendo aí? Esse livro aqui... Pô, vou comprar esse livro, cara. Que droga. Isso, mas não tem, tá vendo? Ele só tem... Ele não tem Kindle. Se tivesse Kindle, eu comprava. Esse livro aqui é o livro que eu falei para vocês, que eu usei, que eu tinha uma cópia, que eu usei para aquele início do curso, início da parte de ERM, que eu mostro aqueles 3 exemplos, custo de capital. Esse aqui é uma coletânea de artigos, inclusive tem coisas sobre cópulas, tá? E eu acho que acho que desse Brain aqui, o primeiro artigo dele, ele é o primeiro capítulo dele, que é é um compilado de cada um escreve um capítulo. Trata daquela questão que eu mostrei para vocês, tá bom? Só tem um, ó. Só tem um. Pô, sacanagem. Eu queria esse livro de novo, vou procurar. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Opa! Opa! Acho que eu achei. Deixa eu ver. Olha, do exame 7. Acho que ele pede o livro, ó. O que vocês acham aqui? Eu lembro... Aqui, ó. Ó, tá vendo? Por acaso, esse livro é referência para o exame 7 da CAS, que é, ó, aqui, ó, Enterprise Risk Management. Interessante, né? Gostei bastante disso aqui. Só que pena que ele não tem mais o livro. Eu queria muito ter esse livro aqui. De novo. Beleza, gente? Bom, para finalizar a nossa aula, eu quero mostrar um exemplo de uma simulação que eu fiz com o de Orsa. Deixa eu achar aqui.
É um exemplo muito... Só para... Não tem nenhum objetivo... Objetivo só para vocês entenderem a complexidade e como a gente se trata esse conceito de orça, tá? Olhando carteiras. Eu tentei juntar com o IFRS 17, mas não ficou muito bom, não. Vou mostrar para vocês aqui. Vou compartilhar essa guia. Esse exemplo, eu gerei dados históricos, tá? De 3 carteiras, tá? Uma carteira onerosa, tá? Que está aqui o plot dessa carteira aqui, a carteira onerosa. Uma carteira não onerosa, deixa eu ver isso aqui. E uma carteira que não é nem onerosa, pode ser, às vezes, sim, está dentro de um limite razoável. Essa geração saiu desse negócio, está aqui. Ó. Esse aqui era o gráfico que eu queria para mostrar. Então, aqui é como se eu estivesse gerando séries históricas, tá? De uma carteira onerosa, uma carteira não onerosa e uma carteira intermediária. Então, a carteira onerosa, observe que ela está abaixo aqui, ó, o valor está negativo. Só para vocês entenderem, não é? Então, essa é a carteira que eu estou chamando de onerosa. As outras estão intermediárias e uma que é bem não onerosa, que é essa laranja. Tá? Acontece o seguinte, o que o Orça, o que a gente tem que fazer para identificar esse problema? Se a gente tivesse, por exemplo, neste ponto do tempo aqui, ó, tá vendo? Nos 60 meses, tá? E verificasse essa estrutura decaindo, que observe que tem uma tendência de queda dos valores das perdas dessa carteira onerosa. Nesse ponto, eu poderia criar uma intervenção na carteira, eu poderia trabalhar para mudar, trabalhar ou nas políticas de subscrição, ou nos critérios, aí depende, aí tem que identificar onde é que efetivamente está sendo afetado essa perda. Pode ter sido no critério de subscrição, tá? E aí, com isso, eu posso criar um cenário novo. Esse cenário novo, observe que tem uma relação de dependência entre eles. Esse cenário novo, ele vai mudar os aspectos dessa carteira. Eu criei uma intervenção no modelo, observe que ele não está mais caindo, a partir do mês 60, ele agora mudou, tá? E com essa intervenção eu criei um novo cenário, a partir do mês 120. É tipo assim, olha, se eu fizesse essa intervenção no mês 60, como seria hoje? Porque eu estou no mês 120, esse é o mês que eu estou analisando, e aí eu estou avaliando essas projeções. Isso é o Orça. Essa é a parte do Orça. É uma coisa bem simplificada, só para vocês entenderem o conceito. Eu fiz um trabalho what if de mudança, e aí eu vou avaliar se o capital, com essa mudança, teve um valor agregado ou não. Qualquer ação, lembra que eu falei assim? Qualquer ação de mitigação de risco vale a pena se for acima de um determinado custo de oportunidade. A gente falou lá em cima. Então, esse é o trabalho do Orça. Então, você está fazendo simulações, então você está gerando cenários. Esses cenários estão gerando novos valores. E aqui você tem os gráficos, para vocês entenderem, com intervenção, tá? E sem a intervenção. Observem que, com a intervenção, houve uma redução da distribuição. E sem a intervenção, a distribuição está muito mais espalhada, tem mais risco. Aí, tem outras métricas. Aqui você vai ver os volatile risks para cada política, cada ação que foi feita. Tá? Qual o impacto dessas ações? Deixa eu ver aqui, porque tinha dado um erro numa hora que não faria muito sentido. Ó, com intervenção, o TEOVAR ficou negativo. Tá? Isso quer dizer que, assim, não dá para falar isso porque eu tenho que tirar a média, eu não tirei a média aqui e tal, tem algumas coisas que parecem estranhas, entendeu? Porque o valor ficou muito abaixo do valor esperado. Esse exemplo eu tinha que calibrar um pouquinho melhor para eles ficarem mais dentro do próximo do zero, porque isso aqui não é uma coisa que funciona de fato, não acontece assim, tem que te mostrar uma coisa. Então, ou seja, o TEOVAR de 95 dá um número negativo. Não é para dar um número negativo, é para dar um número positivo. Tá? O que eu quero mostrar aqui para vocês é que com essa intervenção houve uma redução da necessidade de capital econômico, se a gente for baseado no TEOVAR, tá? Como uma métrica de
de custo de oportunidade, de avaliar custo-benefício de mitigação. Tá? Com esse 95%, eu estou definindo o seguinte, que o apetite ao risco que eu tenho, a perda máxima, eu não aceito perdas acima de 5%. Eu poderia trabalhar com valores menores, 1%, mas tudo depende do contexto da carteira, do mercado. No Brasil, 5% é muito mais que bom. É um valor muito pequeno para isso, pode gerar distorções. Tá bom? Então é isso, minha gente. O objetivo desse trabalho hoje é mostrar a importância de acópula. Ah, sim. Isso tudo que eu falei de cópula para capital econômico vale também lá na publicação da IFRS 17, quando você vê o ajuste de risco, tá bom? O ajuste de risco, apesar de ser feito por carteira, mede o grau de instabilidade dessa carteira. Então, você ter um grupamento de contratos lá na IFRS 17, que você consiga mapear grupos dentro desse mesmo grupo de contratos, tá? Para você reduzir ganhar benefício da diversificação, tá bom? Ganhando benefício da diversificação, o ajuste de risco diminui. A mesma lógica aqui, ó. Se eu modelei bem a estrutura de cópula, o benefício da diversificação fica bem mais susceptível. Beleza, gente? Alguma dúvida? Beleza. Bom, então, só para quem chegou depois, tá? Eu falei, semana que vem a gente vai fazer uma provinha. Uma prova online. Eu vou ver quanto tempo eu vou deixar, se eu vou deixar de um dia para o outro, para vocês fazerem a prova, tá? Vai ser uma publicação, é importante que vocês assistam aquelas aulas que eu dei, essas aulas aqui também, todas as aulas, mas principalmente as aulas que eu disponibilizei nas 2 últimas semanas sobre o IFRS 17, porque a minha ideia é disponibilizar uma publicação real no período de mudança lá em 2023, 22 para 23, eu vou disponibilizar uma publicação que é pública, que foi publicada mesmo pela empresa, e vocês, a partir daquela publicação, vão identificar as mudanças contábeis de um período para outro. Então, eu vou fazer várias perguntas associadas a essas mudanças para vocês fixarem um pouco mais o conceito do IFRS 17. Beleza, gente? Ok, professor. Professor, posso ter uma dúvida? Claro, pode. Com relação ao que a gente falou na última aula, né, o senhor até brincou, né, que os planos de saúde no início lá eram, né, a gente até brincou de talvez um esquema de pirâmide, né, então ele tinha que estar sempre vendendo para se sustentar, e eu fiquei com uma dúvida. Peraí, calma, deixa eu rebobinar aqui a fita, porque eu não estou lembrando. Você lembra? É que a gente até falou assim, quando a regulação entrou e mudou de regime de caixa para competência, já quebrou várias operadoras. Já. Porque era caixa, então ele só pagava quando recebia. Ponto. Isso. E aí, então ele precisava ter ter que ter faturamento para pagar os sinistros. Aí, assim, uma dúvida que eu tenho, assim, conceitual mesmo. Uma seguradora, claro que isso não vai acontecer. Se ela parar de vender, parou de vender, a carteira que ela tem atualmente, ela tem que se sustentar? Se ela parar de vender, ela tem que ter... Os segurados já parou de vender. Tá não vai entrar nova... Naquela época, hoje? Não, agora, hoje. Não, em tese, ela tem que ter os ativos, ela vai gestar um runoff. Isso tem que ser sustentável, né? Tem que ser sustentável. Ou por ela, ou pelo acionista, por dono da empresa, por os cooperativados, tem que ser. Se parar de vender, a empresa, em tese, tem provisões para garantir as obrigações em curso. Perfeito? Em tese. Em tese, não. Beleza. Estou falando tudo em tese, tá? Mesmo em tese,
há um risco de não ser suficiente. Quem é que paga? O capital da empresa, o patrimônio da empresa. Em tese é isso, entendeu? Aham. Beleza. O capital, como o pessoal gostava de chamar de margem de solvência, essas coisas aí, essa margem é para pagar um colchão, porque a provisão é uma expectativa de pagamento, tá? Dos riscos em curso e dos riscos ocorridos, dos eventos ocorridos. O capital vai absorver as incertezas não capturadas nessas provisões, tá? A empresa que tem que pagar, tem que bancar. Os contratos têm que ser garantidos. Existem algumas situações aí que, para mim, é dureza, que diz respeito tem empresas. Eu vi hoje, semana passada, eu vi uma história aí do fundo de pensão. O fundo de pensão tem um déficit, foi mal gerido, cara. Aí havia um déficit técnico e a patrocinadora que tinha que bancar. Ou tinha que bancar, não. Ela optou por bancar. Mas teve gente que achou que era ilegal. É uma história que eu ouvi no passado. E aí eu disse que tem que revisar o déficit para os beneficiados assistidos. Está certo? Talvez esteja, porque tem assembleia. Então, o assistido também tem uma responsabilidade. É um condomínio, né? É um rateio, né? Exatamente. Eles votaram mal em quem administra, né? Quem administra, um abraço, amigo. Tem que pagar a conta. Exato. Mas assim, se o patrocinador está dizendo, não, eu pago, qual o problema? É isso que eu tô dizendo. Tem coisas que eu não entendo, entendeu, mano? Não faz sentido para mim. Pô, cara, eu pago. Aí o cara vai dizer que não pode não, porque é ilegal. Tem que pagar, o assistido também tem que pagar. Pô, cara, é brincadeira isso. Né? Eu não acho isso certo. Mas tudo bem. Mas é assim que em saúde suplementar pode acontecer isso também. Entendeu? E geralmente, olha só, quando o processo, estamos falando do Ranal, ela parou de operar, mas pensa num processo de liquidação extrajudicial. Tá? A liquidação extrajudicial é para o cara meter um liquidante lá na empresa e ir pagando. Porque se entrar em liquidação judicial, provisão, capital, esquece tudo isso. Eles vão entrar como que a gente chama de quirografários. Aí todo bolão que tem lá de ativo vai ser pago primeiro para a União, para o imposto de renda, depois trabalhista. Aí não vai entrar. Quando entra numa liquidação judicial, essa beleza do conceito de provisão, de capital, morre. Já entra a regra de liquidação judicial, vai pagar primeiro o imposto, vai pagar trabalhista, no fim, o que sobrar, aí vai pagar os segurados, os beneficiários ou quem seja mais. Tá claro? Beleza, deu para entender, sim. Obrigado, professor. Beleza, gente. Então, alguma outra dúvida? Beleza, então... Professor, não é uma dúvida não, mas eu acho que é porque, por exemplo, você está gravando essa aula, mas eu não sei onde você está colocando. Você está colocando em algum lugar? Eu não estou subindo, não estou mandando para vocês o link, não? Não. Acho que não. Ué, mas esse é das aulas passadas, vocês pegaram o link, não? Só do YouTube, né, que o senhor botou, mas todas as outras aulas que o senhor vinha gravando não está ficando em lugar nenhum. Tipo, aula normal, acho. Tá. Então eu vou subir essas aulas para o YouTube. Não, beleza. Tem um canal, tem uma playlist lá que é para tópicos. Show. Vou subir. Tá bom? Valeu, então, professor. Boa noite. Valeu, boa dúvida. Obrigado, gente. Então, se tiver mais nenhuma dúvida, boa noite a todos. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite, professor.